Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Sou Carlos Lima, aqui do canal Patrimônio Crescente. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre 3 ativos financeiros que são parecidos, as pessoas confundem muito, mas têm as suas peculiaridades. Estou falando aqui nas letras de crédito, nos certificados de recebíveis e nos fundos imobiliários de recebíveis, também chamados de fundos de papel. Então eu vou falar para vocês o que é cada um desses 3 e como eu invisto nessa categoria. Mas antes disso, curta nosso canal, compartilhe esse conteúdo, se inscreva e clique no sininho. Fazendo isso, vocês motivam o canal a continuar esse projeto e levar até vocês um conteúdo muito bom, gratuito, simples, direto, conciso, para que vocês sejam investidores muito mais assertivos no curto, no médio e no longo prazo. As letras de crédito são títulos de dívida privada, ou seja, títulos de renda fixa emitidos por bancos. Então, quando você compra uma letra de crédito, uma LC, você está emprestando dinheiro para o banco emprestar esse dinheiro para o setor imobiliário ou do agronegócio. Se for imobiliário, são as letras de crédito imobiliárias, as LCIs, e se for para o agronegócio, são as LCAs, letras de crédito do agronegócio. Então, quando você tem uma letra de crédito, você tem uma segurança um pouco maior, porque quem está emitindo isso é um banco. E um banco vai lhe dar mais segurança, por exemplo, que outras empresas. Sem falar, por ser um produto bancário, na maior parte das vezes, possui a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é até R$250 mil por CPF, por instituição. Então você tem uma segurança maior por ser banco, você tem um Fundo Garantidor de Crédito e também você tem uma isenção fiscal. Então quando você compra uma letra de crédito, você é isento de imposto de renda, que acaba sendo uma coisa muito boa. As desvantagens da letra de crédito, primeiro, é o capital inicial. Antigamente era um capital inicial muito grande, a partir de 20, 30, 40 mil reais. Hoje você encontra com facilidade letras de crédito a partir de 5 mil reais para você começar a investir. Mesmo assim, ainda acaba sendo um capital inicial um pouco alto, né? Acaba não sendo muito democrático para a maioria dos investidores que tem hoje no mercado financeiro. Outra limitação das letras de crédito é a liquidez. Você não consegue resgatar esse valor antes do tempo e se você conseguir fazer isso, você vai ter muita dificuldade e talvez você amargue uma rentabilidade menor ou até um pouco no prejuízo, você acaba tendo essa dificuldade. Porém, hoje os vencimentos têm diminuído cada vez mais e você também encontra com uma certa facilidade letras de crédito com vencimento para 3 meses, 6 meses, que acaba sendo bastante interessante. Outra modalidade são os certificados recebíveis, que pode ser do setor imobiliário, são os CRIs, ou do agronegócio, que são os CRAs. Quem emite esses títulos de renda fixa não são bancos, então já por aí já não tem o Fundo Garantidor de Crédito. São empresas, ou seja, um risco maior, que tem uma dívida muito grande, dívida dos seus clientes para daqui a 10, 15, 20 anos, não querem ter esse risco muito acumulado para si e vendem essas dívidas para uma outra empresa, chama uma empresa para fazer uma securitização dessa dívida. Então, ela empacota várias dívidas e transforma isso em título de renda fixa. Então, quando você compra um CRI ou um CRA, você se transforma credor dessas pessoas que estão devendo para essa empresa. Então, por si só, já tem um risco muito maior de calote, não tem fundo garantidor de crédito nesse tipo de investimento, é um risco maior do que a letra de crédito. Então, quando você for investir em crise, crash, primeira coisa importante, tem que ver qual é a empresa que está por trás desses CRIs, ou seja, uma empresa de confiança, de boa credibilidade, tem que ver a classificação de risco desse CRI de CRA, tem que ser a melhor classificação de risco que tiver, porque o risco realmente é grande. E além disso, além de ter essas garantias, entre aspas, você precisa ter uma alta rentabilidade. Não faz nenhum sentido você investir em CRI e CRA se realmente não for para ter uma rentabilidade muito superior do que investir em letras de crédito, que tem emitido por banco, que tem fundo garantidor de crédito, que tem isenção fiscal, o CRI e o CRA não tem isenção fiscal, não é emitido por banco e também não tem o fundo garantidor de crédito. Por isso que é muito importante selecionar muito bem a empresa que está comprando esse CRI e esse CRA, ver um rate bem alto e ter uma rentabilidade muito superior às letras de crédito. Outra categoria são os fundos imobiliários recebíveis, também chamados de fundos de papel. Então, esses fundos são fundos de investimento, por serem fundos de investimentos, eles são
renda variável, uma renda variável que investe em renda fixa, basicamente letras de créditos imobiliárias, as LCIs, e os certificados de recebíveis imobiliários, são os CRIs. Mas, Carla, se é para investir em LCI e CRI, por que eu mesmo, pessoa física, não faço isso? Porque através de fundos imobiliários você também tem isenção fiscal e, detalhe, tanto para LCI quanto para CRI, porque está tudo no fundo imobiliário, você tem uma diversificação muito grande que você, como pessoa física, não vai conseguir fazer. Você tem uma gestão ativa de pessoas que selecionam melhor esses investimentos, consegue comprar e vender em janelas que pessoas físicas não podem fazer. Você tem uma rentabilidade que é gerada não só pela rentabilidade do título, mas como também ganho de capital, ou seja, comprar um título agora e vender depois com lucro. Isso a pessoa jurídica, esses fundos imobiliários conseguem fazer. Você consegue ter uma liquidez muito grande e uma democratização muito grande para quando você investe isso em fundo imobiliário. Através de pouco dinheiro você consegue investir nas melhores LCIs que tem no mercado e nos melhores CRIs que existem no mercado, com um risco bem menor. Sem falar que esses fundos imobiliários, eles conseguem investir nesses CRIs e LCIs, em CRIs e LCIs que não são disponibilizados para o varejo, ou seja, pessoa física, como eu, você, mas para pessoas jurídicas que conseguem fazer isso de uma forma bem tranquila. Então, tem uma liquidez muito grande, é bem democrático, é bem diversificado, tem acesso a produtos que não é jogado por varejo, você ganha tanto pela questão dos dividendos como pelo ganho de capital, então acaba sendo algo bastante interessante, por mais que você tenha que pagar uma taxa de administração para esse fundo imobiliário. Mas a gente observa que dentro dos fundos imobiliários é o que menos tem oscilação, porque geralmente esse valuation é muito bem precificado devido os títulos já terem um valor pré-determinado, então você consegue ter um valuation bem legal. Então quando você for ver o P sobre VP desses fundos imobiliários, geralmente é 0,97, 0,98, às vezes 1,01, então acaba sendo algo muito bem precificado. Dentro dos fundos imobiliários, em geral, paga os maiores dividendos e não tem a mesma oscilação que, por exemplo, em ações. Então, por isso que eu acho muito interessante investir em LCIs e CRIs através de fundos imobiliários de papel. Para a gente finalizar esse vídeo, afinal, o que eu faço de investimento? Eu gosto muito nas letras de crédito, mas quando eu invisto em letras de crédito, eu priorizo as LCAs, por ser um setor que eu acho que é o melhor setor hoje para se investir no Brasil, um setor muito resiliente, que tem bastante a crescer, então eu prefiro as do agronegócio. Eu prefiro investir em LCIs através de fundos imobiliários de papel, da mesma forma que eu falo dos CRIs, né? Dos CRIs eu não invisto em CRIs, invisto mediante aos fundos imobiliários de papel, os fundos imobiliários recebíveis. Aí sobra as LCAs e os CRAs. Entre um LCA e um CRA, eu vou preferir investir no LCA, porque é emitido por banco, tem fundo garantidor de crédito, é isento de imposto de renda. Eu só vou investir num CRA, independente de uma LCA, se for um CRA de uma empresa muito boa, que tiver o maior nível de avaliação de rating e tiver uma rentabilidade muito superior ao que se eu fosse investir numa LCA. E mesmo assim faria esse investimento pequeno em vários CRAs diferentes para diminuir ainda mais o meu risco. Sendo assim, eu deixo para investir em LCI e CRIs através de fundo imobiliário de papel, que são de recebíveis, porque você com pouco capital, 10, 20, 30 reais, você já consegue investir. Você tem uma liquidez absurda de D+1 ou D+2, você tem uma diversificação enorme, você tem uma gestão ativa de gestores que entendem muito bem esse mercado e conseguem mitigar os riscos dos CRIs, ou seja, escolhendo bem, diversificando bastante. E através desses fundos imobiliários você tem acesso a determinados títulos de dívida que nós, pessoas físicas, nós não conseguimos. Sem falar que a rentabilidade desses fundos são mediante a rentabilidade do próprio título, como também o ganho de capital, algo que dificilmente nós, pessoas físicas, vamos conseguir fazer. Dentre os fundos imobiliários são os que pagam geralmente maiores yields e também isento de imposto de renda, sem falar que são fundos imobiliários que têm vacância zero, diferente de fundos de laje corporativa, hospital, hotel, logístico, que tem vacância. No fundo de papel não existe vacância porque eles não têm o prédio, o imóvel, e sim os títulos de dívida de renda fixa, as LCIs e os CRIs. Então, por esse motivo que
Dificilmente eu vou investir numa LCI, a não ser que ela seja muito fora da curva, tá? Não vou investir em CRIs e talvez em CRA só se for muito interessante, se for muito vantajoso em relação a uma LCA. Por esse motivo eu prefiro investir basicamente, quando eu falo em letras de crédito e recebível e certificado de recebível, prefiro fazer via fundo de papel, fundo imobiliário de recebíveis. Espero que tenham gostado desse conteúdo, agradeço quem ficou até o final. Deixe as dúvidas nos comentários que com certeza nós vamos responder para vocês. E mais uma vez, curtam, compartilhem, se inscrevam, clique no sininho e até o nosso próximo vídeo.